Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 4, a parte de segunda-feira, falando sobre o dilúvio, uma catástrofe universal. O mesmo Deus Criador poderia desfazer sua criação e refazê-la ainda melhor. Tão perfeita que era a criação que poderia ter esse efeito de reciclagem nas mãos do Criador. Mas Deus não estava destruindo, Deus estava refazendo, retirando o que era mal para torná-la melhor. O dilúvio, podemos dizer, foi o grande julgamento de Deus que já houve, o primeiro grande julgamento de Deus que já houve na história desse mundo. As lições que ensina são potentes e dramáticas e devem ser consideradas. O relato de Gênesis 7 é um relato preciso, no entanto simples, cuidadoso e repetido para que nós possamos crer no poder de Deus. Gênesis 7 é o registro histórico da destruição de toda a terra e dos seus habitantes. Deus disse: tudo que se mexe sobre a terra e tem fôlego vai perecer, a menos que haja um retorno para o Senhor Deus e as pessoas aceitem a graça divina. Há muitas coisas que podem ser ditas sobre o dilúvio, e uma delas é que Deus se preocupa com sua justiça, mas Deus se preocupa também com a salvação dos seres humanos. Tanto que ele escolheu Noé para que pregasse 120 anos para dar chance para as pessoas então considerarem o que estavam ouvindo, considerarem sua vida de pecado e se voltarem então para Deus. Deus fez uma criação perfeita e seu poder criador poderia desfazer, com toda certeza. Por isso ele não hesitou em destruir a terra completamente por causa do pecado para produzir uma nova terra. Logicamente que Deus sabia que a presença de Noé e sua família ainda poderia trazer problemas, porque eles eram humanos, eles não foram transformados, porque eram seres humanos e tinham uma natureza ainda pecaminosa. Tanto que Noé, ao sair da arca, plantou uma vinha, ou plantou ali uma vinha, um canavial, e acabou se embebedando com o vinho. E se ficou nu na tenda, e seus filhos viram, um dos filhos viu e zombou do pai, e houve até uma maldição para esse filho. Veja que, com tudo que Deus, com toda a preocupação divina, ainda o ser humano tem a sua imperfeição e é ele que coloca a grande mancha na criação de Deus. Foi o homem no começo, foi Noé depois do dilúvio e vai continuar assim até Jesus voltar e renovar essa terra, nos dando uma nova terra. Pergunta de número 3, como a história do dilúvio nos faz lembrar também a história da criação. O que nós podemos aprender com esses dois acontecimentos, criação e destruição através do dilúvio? A resposta está em Gênesis 7, verso 1 em diante, que diz assim: Depois disso, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque eu tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Coisa incrível, hein? Tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Há esperança para nós então, porque passado ainda 7 dias, Noé, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que eu fiz. Olha aí, o poder da criação sendo mencionado. Destruirei da terra toda a substância que fiz, disse o Senhor Deus. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Olha a obediência. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, por causa das águas do dilúvio. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do abismo, e as janelas do céu se abriram, natureza aí revolucionando tudo, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram Noé e sua arca e seus filhos, as mulheres de seus filhos, e os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a arca por dentro, e durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos pelas águas, e tudo que tinha fôlego, espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. E assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até os animais, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca.
Pergunta para responder a pergunta que foi feita, como a história do dilúvio da criação se entrelaça? Resposta, nos dois relatos, as palavras indicam ação divina. Palavras como o Senhor falou, o Senhor fez, o Senhor fechou, macho e fêmea, e mostra que Deus, o Deus que cria, tem o poder também de desfazer e refazer, e mostra a sua mão criadora e redentora acima de tudo. No dilúvio, Deus mostrou a sua mão, e ao salvar Noé, Deus mostrou o seu coração. Ele amava aquelas pessoas obedientes. Os elementos da natureza foram utilizados por Deus para produzir o dilúvio, mostrando claramente o domínio do Senhor Deus sobre todas as coisas dessa terra. Deus domina todas as coisas. Noé pregou 120 anos para mostrar a bondade divina, a graça divina, dando oportunidade para que as pessoas se salvassem. Deus viu que uma arca só foi construída, mas Deus queria que fossem construídas 10, 100, 200, 300 arcas, se fosse possível, para que as pessoas pudessem então serem salvas, tá? Por isso, o que Deus fez com Noé no final da história, no primeiro julgamento, no primeiro final da história desse mundo, o que Deus fez para Noé e sua família, Deus fará também com os seus filhos, quando ele encerrar o capítulo da história desse mundo, destruir o diabo e seus anjos e renovar a terra para que os salvos possam morar eternamente. Enfim, o ato do dilúvio de destruir tem a visão também de reconstruir tudo para uma etapa melhor. Deus não destruiu, Deus refez para que pudesse ser melhor para o ser humano. Apagou a maldade da face da terra. Tudo que era mal, tudo que era ímpio, tudo que tinha conotação com o diabo, foi extinto da face da terra. Por isso, nós vemos a graça de Deus, o poder de Deus na direção da salvação dos seres humanos. Existem muitas promessas na palavra de Deus que nos libertam do medo. Noé tinha medo, logicamente, Deus tirou o medo do coração dele. Essas promessas que nós encontramos na Bíblia, que são promessas para tirar o medo da nossa vida, são assim parecidas com os diques, com aqueles muros que são colocados assim na beira-mar para proteger justamente a cidade ou os bairros que estão bem pertinho da praia. Quando a maré sobe, as ondas podem invadir as ruas. Para que isso não aconteça, são feitas barreiras, diques, muros, para que as ondas batam ali e não ofendam as casas ou as pessoas que estão andando nas ruas próximas à beira-mar. Podemos dizer que isso é o poder de Deus cuidando do ser humano. O grande pregador Moody, ele dizia o seguinte: nós podemos viajar de primeira classe na ida para o céu. De acordo com Isaías 12, verso 2, isso é andar de primeira classe, porque diz assim: eu confiarei e não temerei, porque o Senhor me guardará. Moody dizia, isso é andar de primeira classe. Quando você confia totalmente em Deus, você está viajando de primeira classe, porque Deus é o grande condutor da nossa vida. Noé confiou e viajou de primeira classe na arca. Ele teve medo, logicamente, mas Deus retirou o medo do seu coração e fez com que ele fosse salvo para dar um testemunho de que o Senhor Deus cuida daqueles que amam e são fiéis a Ele. Um dia os salvos vão habitar a nova terra, e a menos que confiem em Deus, eles não chegarão lá. Se confiarem em Deus, serão como Noé e sua família, entrarão na arca de Deus. E hoje, a igreja é comparada com a arca de Deus. As pessoas adoram a Deus, seguram nas mãos de Deus e podem dizer, não temerei. Essa é a garantia que nós temos, porque Deus está na direção de todas as coisas, como dirigiu a vida de Noé e queria dirigir a vida dos filhos de Noé e também daquela geração toda. Ellen White, no livro Mensagem Escolhida, volume 3, página 192, ela escreveu o seguinte: na genuína fé para a salvação, há confiança em Deus. Para você ser salvo, é preciso confiar em Deus. Pode haver crença sem confiança, mas não pode sem fé, ou seja, mas sem fé não pode haver certeza oriunda da confiança. Ou seja, é possível a pessoa assim ter confiança, mas não ter fé. A pessoa tem confiança, mas não ter fé. E se a pessoa tiver confiança, todos os atos serão oriundos dessa confiança em Deus. Se você confia em Deus, que Ele vai guardar você, vai ajudar você, vai alertar você para os eventos finais desse mundo, acredite, o Senhor o fará.
Ele deixou sua palavra, que já é um grande indicativo. Então, não deixe para trás. Leia a palavra. Ela é a grande instrução e a direção para a nossa vida. Um pastor visitou uma irmã, e a irmã recebeu a visita do pastor, o marido dela estava lá, conversaram na sala. A esposa daquele irmão disse, eu vou ali buscar meu marido, me ajude a buscar aqui uns biscoitinhos com um suco para o pastor. O marido foi lá depressa, trouxe o pratinho, colocou em cima da mesa, a esposa trouxe as jarras de suco, colocou em cima da mesa, o pastor se sentou, comeram, conversaram e o pastor foi embora. Quando o pastor saiu, a mulher disse para o marido, o pastor pegou R$100, estava em cima ali da cômoda. Mas mulher, disse o marido, você está doida? Não, o pastor pegou, tenho certeza. Estava ali em cima, não está mais. Procuraram embaixo dos móveis, nada de achar ali os R$100. Aí a mulher diz, vou ligar para o pastor. O esposo diz, de forma nenhuma, não vai pagar esse mico, deixa o pastor, eu tenho certeza que ele não pegou. Eu tenho certeza que ele pegou, vou falar poucas e boas para ele. O marido refriou a mulher, disse, calma mulher, não faça isso. 6 meses depois, o pastor foi fazer outra visita na mesma casa. A mulher não aguentou, disse, pastor, na última visita que o senhor esteve aqui, o senhor pegou R$100, estava em cima ali da estante. O pastor disse, peguei, irmã. A mulher olhou para o marido e disse, eu falei para você que o pastor havia pego o dinheiro. Você que me deixou ligar para ele. E o pastor disse, não, irmã, eu não levei o dinheiro comigo. O dinheiro ficou aqui. Como assim, pastor? Como o dinheiro estava em cima da cômoda, da estante, e o vento começou a bater e eu vi que o dinheiro ia acabar voando e se perdendo. O que eu fiz? Eu peguei o dinheiro, coloquei dentro da sua Bíblia, dizendo assim, a irmã vai abrir a Bíblia para ler, com certeza vai achar o dinheiro. A irmã regalou o olho e disse, pastor do céu, quase que eu cometi um pecado falando mal do senhor. O pastor disse, está dentro da sua Bíblia. Isso quer dizer que faz 6 meses que a irmã não abre sua Bíblia. Isso é uma vergonha, irmã. Ela foi lá dentro, pegou a Bíblia na estante, quando abriu, a nota de 100 estava lá. Foi um mico que ela pagou. Disse, pastor, pelo amor de Deus, não conta isso para ninguém. Eu fiquei 6 meses sem abrir a palavra de Deus. O pastor disse, por isso que os problemas vêm na casa das pessoas. As pessoas não se orientam com a palavra de Deus. Noé era obediente. Ele ouviu a palavra de Deus, diz a Bíblia, ele obedeceu. Deus abençoe, possamos seguir a obediência em nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia que nós amanhecemos. Obrigado pela noite que passou. Ajuda-nos, Senhor, com o teu poder a vencermos essa semana por tua graça. Obrigado porque a lição de Noé mostra uma lição de obediência e mostra também o seu poder criador. O Senhor criou, o Senhor desfez e o Senhor refez de novo. Teu nome seja louvado. Nos dê um dia feliz em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe. Comunique o nosso trabalho, divulgue nos lugares onde você consegue divulgar, para que mais pessoas conheçam o conteúdo dessa lição. Fica com Deus. Amém.